Olá, integrante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do curso da nova NR10 Módulo Básico Sucesso e Soledade. Hoje vou falar com vocês sobre o conceito introdutório do módulo básico da NR10 e vou apresentar para vocês todo esse conteúdo dentro do simulador. Caso você seja um dos integrantes que vai realizar o curso pelo simulador, você já poderá seguir o passo a passo. Vamos lá comigo então. Bom pessoal, nós estamos aqui no conteúdo, nós estamos no PPP, que é o Projeto de Pesquisa Pedagógico, e vamos entrar então dentro do conteúdo do curso da NR10. Através dessa visualização chamado PPP, nós vamos então poder acessar o módulo da NR10. E esse módulo ele trata sobre o objetivo geral: capacitar você, integrante, para compreender os requisitos legais mínimos da nova NR10 e aplicar medidas preventivas antes de execução ou executar a atividade com eletricidade. Os objetivos específicos desse módulo será identificar o campo de aplicação da NR10, reconhecer riscos elétricos, compreender responsabilidades legais, diferenciar capacitação, qualificação, habilitação, autorização, aplicar medidas de controle, reconhecer documentos e evidências obrigatórias. A carga horária desse conteúdo será de 40 horas. A metodologia que vamos aplicar: aula dialogada, estudo de casos, análise de imagens reais, simulação de tomada de decisão, recuperação ativa, revisão espaçada, construção de fichas mentais. É isso aí, nós vamos criar uma estrutura de como que o cérebro aprende, cria memória de longo prazo, memória de procedimento e muito mais. Vamos realizar através do simulador. Você vai participar, mesmo que não esteja no simulador, do processo de avaliação. Ou seja, nesse momento você vai entender como formular perguntas, criar cenários práticos, alternativas parametrizadas, análise de erros, feedback que o simulador manda para cada cenário, para cada resposta, para entender como que está a cognição do aluno, ou seja, a sua capacidade de aprender e entender o conteúdo. Os recursos que vamos utilizar, como já foi falado na etapa sobre o Plano de Pesquisa Pedagógica, será a Portaria 737 de 2026, o texto da NR10. Vamos utilizar imagem de painéis elétricos, checklist, mapa mental, simulador, que é o nosso aplicativo Aprendendo a Aprender. Vídeos curtos relacionados ao tema, estudo de casos. Você vai entrar em contato com todo o material e também a bibliografia da Portaria do Ministério do Trabalho 737/2026, NR10 atualizada, NR1, que trata sobre o gerenciamento de risco ocupacional, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, e a norma brasileira número 5410, que trata sobre baixa tensão, e a NBR 14039, que trata sobre média tensão. Materiais técnicos de saúde e segurança do trabalho também fará parte desse treinamento. Então vamos iniciar a aula. O conteúdo que nós vamos discorrer hoje será NR10 001, documento 13615. Através dessa etapa é possível acessar o documento através desse link, tanto o documento como o vídeo aula. Nós vamos compreender aqui, através desse processo, como que a gente pode estudar de forma muito simplificada. Então,
O texto da NR10. O contexto da nova NR10. Descrição, resumo inicial na finalidade da Portaria 737/2026. Conteúdo. A NR10 estabelece requisitos mínimos para segurança em instalações de serviço com eletricidade, orientando prevenção, controle de risco e proteção dos trabalhadores. Como que é isso, pessoal? Você tem ideia como é que funciona? Aqui é possível, através do arquivo PDF, acessar o conteúdo na íntegra. Caso você queira saber mais sobre esse conceito, é possível você acessar todo esse conteúdo. Então, os requisitos legais da nova NR10 da Portaria Ministerial do Trabalho e Emprego, número 337, de 29 de maio de 2026, tem esse seguinte guia técnico de interpretação, conformidade e evidências. Esse é um documento de apoio que nós disponibilizamos para você, estudante do curso NR10, que é um material pedagógico. A aplicação deve considerar as características de cada instalação. É importante observar isso. As normas técnicas oficiais, as avaliações de risco e a responsabilidade do profissional legalmente habilitado, PLH. A Ponto Seguro Gerenciamento e Controle de Risco te apresenta através desse guia os requisitos legais da NR10 por capítulo, com linguagem operacional e foco em conformidade. Ele não substitui a leitura integral da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 737, mas ele é um guia que vai levar-nos à estrutura do pensamento lógico que precisamos para adquirir as informações. Cada capítulo apresenta a finalidade do requisito, obrigações centrais, evidências documentais de campo, responsáveis sugeridos e pontos críticos para auditoria, treinamento e implantação. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de junho de 2026 e entra em vigor após um ano de sua publicação. Para a linha E do subitem da NR10.6.4, relativa ao DDR, disjuntor residual em instalações existentes, há regras adicionais de transição prevista no artigo 3º da portaria. A síntese desse conceito. O princípio de leitura. A nova NR10 prioriza eliminar o perigo por desenergização. Quando isso não for possível, deve ser adotada proteções coletivas, medidas administrativas e, por último, equipamento de proteção individual. O EPI nunca foi prioridade em nenhum processo de gestão de saúde e segurança do trabalho. Sempre precisamos priorizar a eliminação do risco. Portanto, vamos pensar sobre o DDR, o dispositivo de seccionamento residual. Ou seja, é um sistema que oferece segurança por trabalhar com sensações de fugas e corrente elétrica muito baixa. Logo, ele tem capacidade de fazer um gerenciamento de risco na fase de controle, não na fase de mitigação. Então é uma barreira de controle, controla o risco. Com relação à base jurídica e situação normativa, temos que a lei de referência dessa norma é a 6.514 de 1977. Essa lei alterou o capítulo 5º da CLT da Consolidação das Leis Trabalhistas, base legal da norma regulamentadora. A portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, data de 1978, faz bastante tempo, hein? Aprovou as normas regulamentadoras, entre elas esta, a NR10. É claro que essa é a nova NR10, mas aprovou o conjunto de normas regulamentadoras quando foi editada, e dentre elas a 10.
Logo, a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 737 de 2026 aprova a nova redação. Então não é uma norma que foi criada agora, é uma norma antiga de 1978, regulamentada pela portaria 3214. Então, essa nova redação ela entra em vigor na data do dia 1º de junho de 2026. Classificação: norma regulamentadora especial, anexo 1, 2, 3 e 4, classificados como tipo 1. Então essa é uma norma do tipo 1. Teve revogações da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 598, que era antiga NR10 de 2004, e a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social número 508 de 2016. Vigência geral: 1 ano após a publicação no Diário Oficial da União. Então, essa norma passa a vigorar em 2027. As estruturas normativas analisadas: NR 10.1 trata sobre objetivo, 10.2 campo de aplicação, 10.3 gerenciamento de riscos ocupacionais, 10.4 segurança em projetos, 10.5 trata sobre eliminação do perigo, 10.6 trata sobre medida de proteção coletiva, 10.7 medidas administrativas e organização do trabalho, 10.8 qualificação, habilitação e capacitação, 10.9 treinamento de segurança e saúde no trabalho, ou saúde e segurança no trabalho, 10.10 autorização dos trabalhadores, 10.11 medidas de proteção individual, 10.12 construção, montagem, comissionamento, operação e manutenção, 10.13 instalações desenergizadas, 10.14 instalações energizadas e trabalho em proximidade, 10.15 documentação e PIE, que é o projeto de instalações elétricas, 10.16 condições ou situações de grave e iminente risco, anexo 1 ao 4. Objetivo 10.1 define a finalidade da NR10, implementar a 10.1 Objetivo define a finalidade da NR10, implementar e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção, integrados ao gerenciamento de risco ocupacional previsto na norma regulamentadora número 1. Leitura técnica e finalidade. Define a finalidade da NR10, implementar e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção integrados ao gerenciamento de risco ocupacional da NR1. Pontos centrais de conformidade. A gestão deve abranger implementação e acompanhamento, não apenas elaboração documental. Olha a mudança de paradigma, pessoal. Então, é uma gestão que deve ser implementada. Implementar significa que deve estar as medidas de controle, ou seja, deve estabelecer o levantamento dos planos de ações do GRO, implementar as medidas, acompanhar a eficácia dessas medidas, não só o documento, que era uma cultura da NR10 anterior, em que não havia essa exigência, não estava claro essa condição. Essa condicionante hoje na norma vai fazer todo o sentido, vai mudar a postura do profissional que atua no setor de saúde e segurança do trabalho. Portanto, o foco é a proteção dos trabalhadores expostos aos perigos decorrentes do emprego de energia elétrica. Os termos técnicos devem ser interpretados conforme o glossário anexo desse documento. Matrizes de requisitos NR 10.1.1 item. Obrigação legal resumida.
Implementar, acompanhar controles de riscos elétricos e medida de prevenção integrada ao gerenciamento de risco ocupacional. Evidência recomendada. Deve constar no Programa de Gerenciamento de Risco essas medidas do GRO, no inventário de risco, no plano de ação e os indicadores de registro de acompanhamento, ou seja, não basta agora fazer somente um documento, elaborar um texto e colocar no papel. Agora é necessário realizar um estudo, inventariar esse estudo, que é o gerenciamento de risco, e fazer o plano de ação, implementar e acompanhar. Quem deve? Os responsáveis são o empregador, o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho e o profissional legalmente habilitado. Olha a figura agora diferente. Hoje nós temos um profissional que ele responde pelas ações que devem ser implementadas. A NR 10.1.2 estabelece que adotar os termos e definições do anexo 1. Evidências recomendadas. Procedimentos e materiais de treinamento com terminologia padronizada. É isso aí, pessoal. PDCA, o planejar, desenvolver, checar e melhorar. O responsável por essa gestão, que é uma previsão do PGR, do GRO, é o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, os instrutores de treinamento e o profissional legalmente habilitado. Atenção! O PGR genérico, sem identificação específica de choque, arco elétrico, instalações e tarefas, tende a não demonstrar atendimento suficiente. Presta atenção, você que é responsável pelo processo hoje. Cuidado com o documento proforma. Documento ele não garante, não assegura e também não defende e muito menos protege. É importante fazer o estudo, verificar as fontes geradoras de perigo e risco com base em ciência. O profissional que vai realizar essa etapa ele tem que ter profundidade, capacidade técnica. NR 10.2 Campo de aplicação. Delimita as instalações, etapas e atividades alçadas pelo NR10, incluindo trabalho em proximidade, exposição ao risco, ao arco elétrico. Leitura técnica e finalidade. Delimita as instalações, etapas e atividades alçadas pela NR10, incluindo trabalho em proximidade e exposição ao arco elétrico. Pontos centrais de conformidade desse item. Abrange geração, ou seja, fase lá da geração, pode ser geração de usina de termoelétrica, hidrelétrica, e as demais usinas que hoje produzem energia elétrica. Então a geração deve estar dentro desse escopo, a transmissão dessa energia, distribuição e consumo. Inclui projeto, construção, montagem, comissionamento, operação e manutenção. Abrange baixa, média e alta tensão, em corrente alternada e corrente contínua, instalações permanentes ou temporárias. Aplica-se ao ingresso na zona controlada e também ao risco de arco, mesmo sem ingresso nessa zona. Esta baixa tensão possui exclusão parcial, ou seja, aquela tensão que está abaixo dos valores de sensação limiar, mantendo o requisito específico em áreas classificadas e memorial de projetos. Então, nessas situações estão previstas também e vão sofrer o rigor da NR10 e essas questões de extra baixa tensão. Matriz de requisitos legais, NR 10.2.1. Obrigação legal resumida: aplicar a NR em todo o ciclo de vida das instalações e observar normas técnicas oficiais ou internacionais equivalentes. Evidências recomendadas: matriz de aplicabilidade, cadastro de instalações e normas técnicas adotadas. Então precisa, na previsão da norma, ter hoje como mostrar a evidência que esse item está sendo cumprido. E é responsabilidade da gestão de saúde e segurança, engenharia e
o serviço de saúde e segurança do trabalho. NR 10.2.2 controlar trabalhos em instalações e proximidades com possibilidade de ingresso na zona controlada. As evidências que vai comprovar vai ser através da análise preliminar de risco ou análise preliminar de perigos e nível de riscos previsto na NR1, onde vai ser possível demonstrar o que? A delimitação de zonas, zona livre, zona controlada, zona de risco, e os procedimentos que vão demonstrar essas questões, destas distâncias, desses valores, essas grandezas, sinalizações e autorização de pessoas, por exemplo, que estão aptas a acessar, ser acessante em zonas de risco, por exemplo. Responsabilidade da supervisão e saúde e segurança do trabalho. NR 2.3 avaliar e controlar o risco de arco elétrico mesmo fora da zona controlada. Olha a diferença, a mudança de paradigma. Então precisa fazer isso e evidenciar através de estudos de energia incidente. Então nós precisamos hoje abranger mais um assunto, que é a energia incidente com relação a arco elétrico dentro dos nossos estudos e mostrar que existe a evidência dessas questões que estão sendo consideradas, analisadas de acordo com o potencial elétrico das instalações. Análise de risco e seleção de proteções. Essas serão as evidências e os responsáveis serão o profissional legalmente habilitado e a engenharia. NR 10.2.4 obrigação legal resumida: aplicar a exceção de extra baixa tensão somente nos limites previstos e conforme projeto. A evidência será memorial descritivo e análise das influências externas, e o responsável sugerido é o profissional legalmente habilitado. Mas atenção! A classificação da tensão não deve ser usada isoladamente para declarar uma atividade segura. Não, jamais. Deve ser avaliados energia disponível, ambiente e possibilidade de arco. Olha só. Então vai depender do método de trabalho, distâncias. NR 10.3 gerenciamento de risco ocupacional. Eu vou tratar sobre esse assunto na próxima aula, onde nós vamos continuar no nosso estudo dentro do nosso aplicativo Aprendendo a Aprender, e nos veremos então na próxima aula aqui dentro, onde será tratado nesse tema aqui, ó. A segunda aula nossa, vamos falar sobre esse assunto. Então aqui, pessoal, hoje nós terminamos esse assunto. Vou apresentar para você agora integrante do curso de NR10, onde você vai poder visualizar esse curso, essa edição aqui na aula de número 1 no link vídeo. Através desse link você vai poder acessar então esta aula clicando nele dessa maneira. Na próxima aula, conforme eu tratei com vocês vão ter todo o material estruturado em linha de raciocínio para que consiga aprender, organizar a sua memória para progredir